Olá, boa noite. Me chamo Kenya, tenho 36 anos e moro em Tuscaloosa, no estado do Alabama, que fica nos Estados Unidos da América. Morava com a minha família em uma pequena casa de campo. Éramos 6. Os meus pais, 2 irmãos, uma irmã, a caçula, e eu que sou 2 anos mais velha que ela. Éramos uma família feliz, mas tudo mudou quando eu tinha 12 anos. Uma moça que aparentava ter os seus 20 anos, que se chamava Kathleen, ela bateu em nossa porta à procura de algum trabalho doméstico, e como éramos crianças levadas, a minha mãe sempre precisava de ajuda, pois o meu pai era corretor de imóveis, então ele passava a maior parte do tempo viajando. Kathleen era morena, dos olhos verdes e cabelos lisos e longos, de beleza era muito linda, mas ela não tinha a personalidade de uma jovem, e sim de uma mulher bem idosa. Kathleen, ela tomava conta de nós e ajudava nos serviços domésticos, como arrumar a casa, ajudar a nossa mãe a tomar conta de nós, e tudo corria bem. E mesmo tendo algo em Kathleen que me incomodava, eu fingia gostar dela. Mas se existia alguém que realmente não gostava dela, era o nosso cãozinho vira-lata de porte médio que se chamava Sansão. Tínhamos que prendê-lo no canil, pois ele rosnava e se deixasse, ele atacava a Kathleen. E se naquele tempo eu soubesse de tudo que eu sei agora, eu deixaria Sansão destroçá-la. Na frente de nossa mãe, ela era simpática e eficiente em tudo o que fazia, e por isso a nossa mãe confiava de deixá-la sozinha, tomando conta de nós. Uma vez, o nosso cão fugiu do canil e atacou a Kathleen, quando ela chegou de manhã para trabalhar. Sansão fez um belo de um estrago no braço dela. A minha mãe, preocupada, a levou para o hospital, mas acreditem, o hospital ficava a 7 quilômetros de nossa casa, mas quando elas chegaram lá, o braço da Kathleen estava completamente curado. E mesmo a minha mãe presenciado todo o estrago, mas a minha mãe, muito ingênua, em vez de procurar saber o porquê daquilo, ela foi aliviada, pois o seu medo era ser processada, pois os médicos iam querer saber o que de fato ocorreu. Naquele mesmo dia, o nosso cãozinho adoeceu. Levamos ele no veterinário, mas os médicos veterinários nunca encontraram uma explicação para a sua moléstia. E poucas semanas depois, ele veio a falecer. Foi um dia muito triste para todos nós. O meu pai não foi trabalhar naquele dia, pois ele queria dar um enterro digno para Sansão. Assim como eu, o meu pai não gostava de Kathleen, e muitas vezes até discutia com a minha mãe para que ela mandasse a Kathleen embora, mas a minha mãe sempre falava que a Kathleen era uma moça boa e ajudava muito. O tempo passou, e certa vez, Kathleen chegou em nossa casa chorando, dizendo que a sua mãe a expulsou de casa. A minha mãe indagou o motivo, e segundo Kathleen, a sua mãe era religiosa fanática e não aceitava que ela usasse um batom ou até mesmo namorasse algum rapaz. A minha mãe disse que era melhor não, pois isso poderia causar problemas à nossa família, pois mesmo a Kathleen, sendo maior de idade, a mãe dela poderia vir atrás e causar confusão. Mas surpreendentemente, o meu pai disse que tínhamos o sótão e que Kathleen poderia dormir lá, e assim, a minha mãe e ele teriam mais tempos juntos, pois a Kathleen era muito eficiente e dedicada em tudo que fazia. Bem, isso foi surpreendente, pois o meu pai, que antes não gostava da Kathleen,
Agora já queria que ela morasse com a gente. A minha mãe ficou muito confusa, mas aceitou. E então, a Kathleen passou a morar conosco. E na época, o meu irmão mais velho, o John, tinha 16 anos, o Jacob, 14, e eu 12, e a minha irmã Mary, de 10. A Mary era muito apegada a Kathleen, mas do nada, ela passou a ter medo da nossa babá. Dizia Mary que Kathleen contava histórias assustadoras para ela dormir. Então, uma certa noite, eu pedi que Kathleen me contasse uma dessas suas histórias para que eu pudesse pegar no sono. Bem, a história começou linda, mas eu vou resumir tudo o que eu me lembro para vocês. Era uma vez uma linda família de porcos. O papai porco era um porco incrível, forte e dedicado à família. Mas a mamãe porca era uma leitoa preguiçosa, que só sabia dar ordens e mandar fazer as coisas para ela. E também sempre dava ordens no papai porco. Então, o papai porco passou a deixar toda a sua comida para a mamãe porca. Então, consequentemente, ele foi ficando cada vez mais magro, e a mamãe porca, de tão gorda, ela mal conseguia se levantar. E assim, mandava a sua criada, uma outra porca, cuidar dos seus 4 leitões e queria cada vez mais a comida do marido. Então, quando o papai porco percebeu que a porca que tomava conta dos seus filhos era linda, ele passou a namorar a porquinha. E quando a porca gorda viu aquilo, ela começou a gritar horrores todos os dias. E os seus gritos eram horríveis, e isso chamou a atenção dos fazendeiros, que quando viram aquela porca gorda e enorme, eles não pensaram 2 vezes em abatê-la e servi-la em um grande banquete com uma maçã enorme em sua boca. Os 4 leitãozinhos choravam muito a perca da mãe, e por isso todos eles também foram abatidos e servidos no banquete. Essa história me aterroriza até hoje, ainda mais quando percebi que os porcos da história eram a minha família. Bem, 2 semanas depois, a minha irmãzinha, a Mary, ela presenciou Kathleen e o meu pai na cama, e ambos estavam tendo relações. Eu também cheguei a presenciar a cena e contei para minha mãe, mas a Kathleen chorava e dizia que era tudo mentira, que éramos nós que a odiávamos, e a minha mãe sempre acreditava nela. A Kathleen contava histórias horríveis para minha mãe. Ela dizia que a sua mãe a amarrava e a deixava com fome, obrigava ela a orar toda hora e também a obrigava a fazer trabalhos forçados até tarde da noite. Então, cansada de ouvir essas histórias, a minha mãe passou a desconfiar de Kathleen e resolveu ir até a casa da sua mãe para tirar essa história a limpo. E achar a casa dela não foi nada fácil, mas a minha mãe foi esperta, pois ela viu uma foto da mãe da Kathleen e sabia que ela morava em Nova Orleans. Então, a minha mãe disse a Kathleen que uma mulher com essas características apareceu bem cedo em nossa casa procurando uma moça com a descrição da Kathleen, mas não falou o nome de quem procurava e muito menos disse o seu nome. Mas falava coisas horríveis dessa pessoa e perguntou Kathleen se ela sabia quem era essa senhora. Obviamente, Kathleen disse que não conhecia nenhuma senhora com essas características. Mas Kathleen perguntou à minha mãe que coisas horríveis essa senhora disse. A minha mãe respondeu o seguinte: bem, se você não sabe quem é essa senhora, não tem o porquê de você saber o que ela disse. Essa foi a isca. A minha mãe sabia que mais cedo ou mais tarde Kathleen ia até a sua mãe.
Então a minha mãe logo de início percebeu que a expressão de Kathleen mudou, e naquele mesmo dia, ela disse que precisava visitar uma amiga doente e só voltaria no dia seguinte. Pronto, a minha mãe já sabia onde ela iria e bastava segui-la até a casa da sua mãe. Apesar de Nova Orleans ficar em outro estado, a cidade ficava a apenas 4 horas de Tuscaloosa. Kathleen viajou até Nova Orleans, em Louisiana, e a mãe de Kathleen morava em um apartamento pequeno, pouco afastado da cidade. Sabendo onde era o lugar, a minha mãe deu uma volta pela cidade e mais tarde retornou até a casa da mãe de Kathleen. Ela chamou no apartamento e uma senhora negra atendeu. A senhora se chamava Sarah Poulson e trabalhava no Hotel Cortez, famoso por inúmeras ocorrências registradas nesse hotel e coisas paranormais que ocorriam por lá. Sarah e minha mãe conversaram um pouco, até a minha mãe falar que a sua filha Kathleen estava trabalhando em nossa casa. Sarah perguntou como ela sabia onde ela morava. A minha mãe falou que seguiu Kathleen mais cedo até a casa de Sarah. Então, Sarah, preocupada, disse o seguinte: "Olha, ela não se chama Kathleen e não esteve aqui hoje hora nenhuma. Fuja! Pegue a sua família e fuja da casa." E antes que a minha mãe perguntasse o porquê, a Kathleen apareceu e perguntou o que a minha mãe fazia lá. A minha mãe ficou assustada e sem palavras. Kathleen disse que aquela mulher não era a sua mãe, e sim a sua avó, que sofria de esquizofrenia. A Kathleen olhou de um jeito ameaçador para Sarah, e Sarah concordou. Disse que era sua avó e estava doente, e por isso falava coisa com coisa. E Sarah disse também que era louca, o que pareceu muito estranho, pois os loucos, eles não têm consciência de que estão loucos. Kathleen disse que depois de visitar a amiga, ela foi visitar a avó e ficou surpresa de encontrar a minha mãe por lá. Na verdade, Kathleen já sabia de tudo. Sabia que a minha mãe a seguiu e sabia exatamente aonde a minha mãe iria. A minha mãe pediu desculpas por ser invasiva e disse que a mulher que apareceu em sua casa no dia anterior foi que passou esse endereço para ela. A minha mãe inventou uma desculpa qualquer, mas ela não sabia que era alguém da família de Kathleen. E então, a minha mãe pediu para Kathleen ficar o final de semana com a avó e não teria problemas ela voltar na segunda-feira. A minha mãe saiu do apartamento e tentou recolher algumas informações dos vizinhos sobre Kathleen, mas ninguém a conhecia por esse nome. Porém, uma garotinha de uns 10 anos que estava brincando sozinha no corredor vazio perto da escadaria. Ela disse que Kathleen era o nome usado pela bruxa. E a minha mãe perguntou: "Que bruxa?" E a garotinha disse que era a mulher que ora ficava velha e ora ficava nova. E que ela era uma bruxa voodoo muito velha e muito feia. A minha mãe permaneceu incrédula, mas tudo passava a fazer sentido. Até porque Nova Orleans é conhecida como a capital do voodoo. Ela voltou para casa, mas quando chegou, Kathleen já estava lá em casa. A minha mãe indagou como ela chegou tão rápido, e daí veio a surpresa. A Kathleen simplesmente disse que não foi a Nova Orleans, e até questionou o que a minha mãe foi fazer lá. E nesse ponto, todos nós concordamos, pois de fato, a Kathleen havia ficado em casa o dia todo. A minha mãe perguntou da amiga doente, e com uma cara de cínica, a Kathleen perguntou: "Que amiga?" O meu pai começou a ficar preocupado com a sanidade da minha mãe, pois ela via vultos e coisas que não existiam.
como pessoas entrando e saindo de nossa casa. E certa vez, ela viu ela própria na cama com o meu pai. Guardem essa informação. Bem, certa vez arrumando as coisas do meu irmão de 14 anos na época, a minha mãe encontrou preservativos e ficou pensativa com a situação. Então ela procurou o meu irmão por toda a casa e não encontrou. A minha mãe teve a ideia de ir até o sótão onde a Kathleen dormia, e foi lá que ela viu meu irmão e a Kathleen tendo relações. A minha mãe, nervosa, foi para cima de Kathleen, mas ela assoprou um pó da palma das suas mãos na cara da minha mãe. E depois disso, a minha mãe só se lembra de acordar em sua cama. A Kathleen e o meu irmão negaram toda a história. E o meu pai achou que a minha mãe estava maluca e ficou muito preocupado. Certa noite, a minha mãe foi acordada com um barulho vindo do sótão. Era como se alguém lá em cima fizesse um tipo de canto gregoriano bem macabro. Ela subiu até o sótão e o que ela viu a fez cair das escadas de costas no chão do corredor, pois ela viu Kathleen tendo relações com os meus 2 irmãos dentro de um círculo de velas. Os meus irmãos desceram correndo e se trancaram em seus quartos. Kathleen desceu perguntando se a minha mãe estava bem e viu ela meio tonta. Então a levou até a cozinha para ela tomar uma poção que, segundo Kathleen, a minha mãe ia ficar novinha em folha. Então, enquanto Kathleen preparava a poção, a minha mãe subiu as escadas, foi até o quarto, pegou a arma do nosso pai, chegou até a cozinha e apontou a arma para Kathleen e disse que se ela não fosse embora da nossa casa naquele momento, ela morreria ali mesmo. A minha mãe ficou observando Kathleen rir e pedindo a todo momento para que a minha mãe atirasse. Mas quando a minha mãe ia atirar, o que parece é que ela acordou de um transe. E então ela viu que ela apontava a arma não era para Kathleen, e sim para o nosso pai. A minha mãe desabou no choro, entregou a arma para o meu pai e disse tudo o que aconteceu. O meu pai disse que chamou um táxi para Kathleen ir embora e que tudo acabaria naquela noite. Bem, a minha mãe já estava mais aliviada, mas o que ela viu pela janela da nossa sala foi alguns giroflex. E ali fora, o que chegou não foi um táxi. Ali estava uma ambulância que levou a minha mãe em uma camisa de força para um hospital psiquiátrico. O meu pai disse que seria apenas por alguns dias, até ela melhorar. Mas o quadro de insanidade dela só piorou, e 2 anos depois ela tirou a própria vida no sanatório. O meu pai se casou com a Kathleen, e ela expulsou a minha irmãzinha, o Jacob e eu de casa. Então fomos morar com os nossos avós. E quando John, o meu irmão mais velho, completou 18 anos, o meu pai faleceu uma semana depois. E então, o meu irmão John, ele veio a se casar com Kathleen. Bem, eu nunca entendi como meu pai foi capaz de casar com aquela mulher, e muito menos o meu irmão. Eu nunca o perdoei. Os meus outros irmãos e eu rompemos o contato com o John, mas ele e a Kathleen moram no mesmo lugar. Mas o que fiquei sabendo por especulações é que ela não engravida. Mas outros dizem que todo bebê que ela gera, ela oferece para os malditos deuses pagãos dela como oferenda. O meu conselho para vocês, ouvintes, é que se afastem de todo aquele que pratica magia, seja magia branca ou magia negra, pois não existe magia boa. Eu vivi todo esse pesadelo em minha pele, e os meus irmãos também. Aquela mulher destruiu as nossas vidas, mas com fé em Deus, seguimos firmes. Estou pronta para perdoar o meu irmão e ela.
Boa noite.